Oi, gente, espero que todo mundo esteja bem. O meu nome é Isabela Marzola, eu sou jornalista e trabalho na comunicação do Instituto Brasil-Israel, e esse é o 8º programa do Expresso Israel, que é um resumo das principais notícias da semana de Israel e do Oriente Médio, com uma correspondente em Tel Aviv, que também é jornalista, Daniela Kresh, que está aqui comigo. E a gente vai começar falando de uma notícia escândalo, né, dessa semana, que envolve futebol, corrupção, lavagem de dinheiro e até acusações de cunho sexual, né, Dani? Exatamente, tudo que a gente gosta, né? De todos os escândalos Tudo possíveis, né? certo. Não, é só para. Eu achei que esse assunto é interessante porque mostra, enfim, que aqui em Israel também tem todos os escândalos que a gente vê no Brasil, principalmente ligados também a futebol, né? Futebol é uma paixão dos israelenses, assim como, como a dos brasileiros, é o esporte predileto, os israelenses vão muito ao estádio assistir futebol, e o time mais mitológico, digamos assim, de Israel é o Beitar Jerusalém, Beitar Jerusalém, que é um time com muita história e muita polêmica também, né? Ele tem um histórico de polêmicas, mas ultimamente ele tem tido um histórico de donos do time esquisitos, né? Empresários Pessoas estranhos. estranhas, né? É, o time passou de mão em mão nas últimas décadas, né? E há 3 anos atrás, quem comprou o time foi um cara chamado Moshe Hogeg. Moshe Hogeg, que tem 40 anos hoje em dia. Ele comprou há 3 anos atrás e foi uma certa. As pessoas viram aquilo como uma maneira desse empresário demonstrar como ele é, se estabelecer como um empresário sério, né? Como eu falei, ele tem 40 anos e ele era tipo uma história de Cinderela dos empresários da periferia, né? Porque ele nasceu em Beersheba, que é a periferia sul, né, de Tel Aviv, não é centrão de Tel Aviv. A mãe dele é da Tunísia, não, a mãe dele acho que é do Marrocos, o pai dele da Tunísia, quer dizer, um cara que é considerado um self-made man, né? E não é, acho que é nazita, né? Ele é um sefaradita, né? Com pais, enfim, que vieram de países do mundo árabe muçulmano. Então, ele era considerado, pelo menos até agora, né? Porque eu vou contar a história, um cara que realmente um self-made man, que não é parte da elite, que não mora em Tel Aviv, sefaradita, e conseguiu muitas coisas, inclusive comprar o Beitar Jerusalém, que ele comprou por acho que 26 milhões de shekels, uma coisa assim, há 3 anos atrás. Era uma espécie de um gênio, ele foi considerado um gênio há uma década atrás, quando ele criou é, um, é, um aplicativo, uma empresa chamada Mobly, que era uma empresa como se fosse uma espécie de Instagram. Não tinha Instagram na época, e ele criou uma espécie de Instagram. E esse Instagram, chamado Mobly, ele conseguiu, acho que 80 milhões de dólares ele conseguiu arrecadar de investidores estrangeiros para essa empresa. Há 10 anos atrás, em 2010, ele inventou um aplicativo chamado Mobly, que na verdade era uma espécie de Instagram antes de ter Instagram, e ele conseguiu arrecadar 86 milhões de dólares para criar esse aplicativo. Um dos investidores, inclusive, foi o Leonardo DiCaprio. Eu me lembro bem dessa história, ele apareceu uma foto com o Leonardo DiCaprio investindo. Só que esse aplicativo, em 2016, faliu e não foi adiante. E, na verdade, desde que esse aplicativo faliu, ele criou uma espécie de empresa de investimento em startups, né, principalmente ligadas a moedas, criptomoedas, Criptomoeda. né? E ele ficou muito rico com criptomoedas entre 2013 e 2017, mas o engraçado é que nenhuma das empresas que ele estava investindo ou que ele criou conseguiu sobreviver muito tempo. Então, virou uma espécie de mitologia também, que nada que ele faz realmente funciona, realmente existe, mas ele é milionário, tá investindo tal. E aí ele comprou essa empresa, o time de futebol, o Beitar Jerusalém. E, novamente, como tudo que ele tem feito na última década, ele compra uma coisa, a coisa não dá certo e ele se desfaz dela. Desiste e vai para outro negócio. Exatamente. Então, agora, alguns meses atrás, ele colocou o time com um curador, né, com alguém que está mexendo o time no lugar dele, porque não deu certo
a administração dele. Ele também não entende muito de futebol, apesar de ter jogado futebol na infância, não entende muito. Mas a grande novidade é que agora, semana passada, né, no final de novembro, ele foi preso. Ele foi Acusado. preso, acusado, né? A polícia descobriu, vou ler até aqui a minha colinha para não errar, que a polícia descobriu que ele tinha uma lista de indivíduos proeminentes que supostamente tinham relações sexuais ou agrediam mulheres e menores que ele traficava num apartamento dele em Tel Aviv. Ele, além do tráfico, ele também é acusado de prostituição de menores, de cometer atos indecentes, assédio sexual, exploração de local para fim de prostituição, invasão de privacidade e inserção de indivíduos na prostituição. Ele também é acusado de fornecer drogas e álcool para meninas menores de idade. E a grande questão que está levando assim uma certa tensão é que, ao que parece, ele filmava tudo e as pessoas que iam nesse apartamento com meninas menores de idade que ele traficava até do exterior para participar dessas festas, são pessoas importantes, proeminentes, políticos importantes, empresários, parece que está tudo filmado. Me lembra um pouco o Jeffrey Epstein, né, no Total, americano. Jeffrey Epstein, sim, total. Então, ele pode usar como chantagem também depois. Exatamente, né? Quer dizer, a ideia é que ele fazia lavagem de dinheiro através do Beitar Jerusalém. Ele, na verdade, fazia tipo umas esquemas que ele arrecadava dinheiro para empresas que nunca iam adiante. Ele chamava esses investidores justamente para convencer eles de investir usando essas meninas. Exatamente. E aí, no momento em que eles são pegos no vídeo com as meninas, eles já não podem sei lá, denunciá-lo, porque o investimento deles não foi adiante, entendeu? Então, enfim, é uma coisa, é toda uma bola de neve de indiciamentos e acusações contra esse cara, que era considerado até pouco tempo atrás um grande self-made man sefaradi, né? Um cara que saiu do nada para virar multimilionário. Então, é uma história cabeluda que mistura sexo, futebol, investimento, criptomoeda. Tráfico humano, inclusive, Tráfico de menores de idade. Assédio sexual, prostituição e tudo. Então, só para mostrar que Israel tem esse lado mafioso, esse lado, o filme de Hollywood também existe por aqui. E você falou de polêmica, né, Dani, em relação a esse time de futebol. Ele tinha sido visto há um tempo, não sei se foi quando ele comprou o time, naquela época, um pouco depois, como um herói, porque ele disse que ia deixar o time contratar um jogador árabe, porque tinham estereótipos de que o time era racista, porque era um dos poucos times que não contratavam jogadores de origem árabe, né? E aí, na época, ele se pronunciou a respeito, disse que quando ele estivesse lá no time, ele ia investir para diminuir isso, que com esse time não ia ser mais racista, tirar essa mancha do time, e a gente vê que, na verdade, é péssimo, a administração é horrível, né? É uma coisa assustadora. Inclusive, exatamente, uns 3 anos atrás, quando ele comprou o time e falou essas coisas, todo mundo falou, poxa, que legal, ele é um cara bom e tudo. E, inclusive, há um ano atrás, ele trouxe para o time um investidor dos Emirados Árabes, um sheik árabe, chegaram a dar entrevistas coletivas, eu vi assim e tal, todo mundo achando maravilhoso que um sheik dos Emirados Árabes iria comprar metade do time, então ia ser realmente uma grande união entre árabes e judeus num time em Jerusalém e tal e tudo. Só que essa compra de metade do time nunca foi aprovada pela polícia ou pelas entidades necessárias, porque eles descobriram que esse sheik não tem um tostão, ele até realmente é de uma linhagem real aí dos Emirados, mas o cara não tem nada e está envolvido em problemas com moeda da Venezuela. Um cara cheio de problemas, complicado como ele, como o próprio Moshe Hogeg. Então, nunca foi adiante essa história do sheik árabe. E ele está para ser acusado. Aqui nessas 2 próximas semanas, estava lendo que provavelmente eles já vão deixar ele em prisão domiciliar. Ele tem uma fiança de milhões de shekels, 50 milhões de shekels, né? Que é equivalente a 16 milhões de dólares, mais ou menos. O que parece, ele vai terminar no ostracismo, né? Na verdade, a gente tem a história de um ex-dono do Beitar Jerusalém também, um cara chamado Arkady Gaidamak,
não sei se as pessoas se lembram, uma década atrás, era um judeu russo, que, tipo, desses oligarcas russos que resolveu morar em Israel e resolveu comprar seu caminho para a política. Ele comprou Beitar Jerusalém, ele não sei o quê. Eu conheço histórias do arco da velha desse cara, distribuindo dinheiro por Israel inteiro para conseguir ser eleito para o parlamento, para o Knesset. E ele tentou entrar na política e tudo não deu certo. Enfim, o cara saiu de Israel com o rabo entre as pernas, voltou para a Europa. Hoje em dia ele está preso na França por crimes também, entendeu? Quer Corrupção, dizer, lavagem de dinheiro, então uma parece que o beleza. Beitar Jerusalém não é um bom lugar para você investir, principalmente se você quer fazer lavagem de dinheiro. A gente não vai poder fugir um pouco dessa história da Covid, não tem como a gente fugir, porque ela que está, na verdade, mobilizando as pessoas, né? Então, a grande novidade aqui em Israel é que o ministro da Saúde, Nitzan Horowitz, falou que provavelmente a gente vai precisar de uma quarta dose de vacina. Quer dizer, Israel foi o pioneiro em vacinação, começou em 20 de dezembro de 2020, começou a vacinação em Israel, antes de qualquer outro país. Depois, em julho, Israel foi pioneiro também no booster, na terceira dose, antes mesmo dos Estados Unidos, antes do FDA aprovar. O FDA americano, Israel já aprovou e começou a dar o booster, e agora parece que Israel vai ser pioneiro também, agora, dezembro, janeiro, em dar uma quarta dose. Inclusive, pessoas com problemas no coração já podem tomar essa quarta dose. Parece que os pesquisadores aqui em Israel chegaram à conclusão que provavelmente você vai precisar de tomar um reforço de 6 em 6 meses, que depois de 5, 6 meses, a eficácia dessas vacinas que existem hoje, elas abaixam, né? Estão mais baixas, e aí você precisa tomar mais uma dose. A não ser que haja uma mudança, a Pfizer consiga produzir um tipo de vacina que não precise mais de booster, o que tudo indica que isso vai acontecer. Assim como a gente toma uma vez por ano a vacina contra a gripe, que é um vírus também, então esse vírus vai necessitar que você tome vacina de 6 em 6 meses. Quer dizer, e como Israel é o pioneiro, está sempre na primeira linha de frente de batalha dessa questão do Covid, então provavelmente a gente vai começar a escutar sobre quarta dose já daqui a algum tempo na Europa, nos Estados Unidos, e o Brasil, que está ainda no começo da terceira dose. Começo da terceira dose em alguns estados, porque tem vários estados que estão atrasados, ainda não chegaram em 70%, os estados mais no norte do país. Então, pois é. Quarta dose, eu imagino que só no meio do ano que vem, talvez maio, abril, né? Uma estimativa assim aqui no Brasil, mas enfim, Exatamente. sigamos. E aqui, por exemplo, provavelmente vai ter agora a terceira dose para adolescentes que começaram a tomar em julho, já vão tomar a terceira dose. Parece que o FDA americano aprovou, acho que hoje, a terceira dose para adolescentes, e Israel, que estava esperando um pouco, acho que essa aprovação do FDA, provavelmente vai ter, e também Israel vai começar a ter regras mais estritas por causa do Omicron, vai ter regras mais estritas para o passaporte verde, né? Israel tem um passaporte verde, que você só pode entrar em restaurantes, em hotéis, em cinemas, tal, se você tiver o passaporte verde, que quer dizer que você tomou 3 doses, 3. 2 doses já não funciona aqui, não é considerado vacinado. Não é toda a questão da vacinação, você tem que ter 3 vezes. Então, quem tomou 3 vezes tem o passaporte verde e pode entrar nesses lugares fechados, né? E parece, então, que agora eles vão exigir o passaporte verde também para shopping center, para lugares fechados, mas que são um pouquinho mais abertos, sabe? Mesmo assim, eles vão pedir para dar Omicron para shopping centers, para, sei lá, locais assim, sei lá, com uma aglomeração, número de pessoas maior, sei lá, festas de casamento num lugar que não é tão fechadinho, mas não é tão pequenininho, mas ele é fechado. E isso tudo também na tentativa de fazer com que as pessoas que não vacinaram até agora, não tomaram nem a primeira dose, acho que tem 600 mil pessoas, alguma coisa entre 5% e 6% da população de Israel que não tomou nem a primeira dose, são os negacionistas. Então, a ideia é tentar fazer com que essas pessoas tenham que se vacinar, é quase, né, porque eles não vão poder nem ir no shopping center, entendeu? Não vão poder ir em lugar nenhum, a não ser no meio da rua, entendeu? Então, é isso que está acontecendo no fronte do Covid aqui em Israel. Bom, gente, esse foi o Expresso desta semana, com as principais notícias de Israel e da região, com uma correspondente em Tel Aviv, que é a Daniela Creche.
Se vocês gostaram do Expresso, querem assistir eles inteiros todas as sextas-feiras ou sábados, a gente vai disponibilizar no canal do YouTube Instituto Brasil Israel e também nas redes sociais do IB. Aproveitem e sigam a gente lá, é @Instituto Brasil Israel no Instagram, no Facebook a página é Instituto Brasil Israel e no Twitter é @IB_BR. E ainda, se vocês querem ler mais notícias e querem ficar por dentro do que o IB faz, vocês podem assinar a newsletter que chega todo sábado de manhã na caixa de entrada do e-mail de vocês. E todos esses links que eu falei agora a gente vai deixar também no link da bio do Instagram.